Bom dia, queridos alunos. Já estava até com saudade de gravar aí um vídeo para vocês, né? Hoje nós vamos estar trabalhando com vocês, né? Estou tentando ajudar vocês aí na atividade 3 do terceiro bimestre de matemática, ok? Nessa atividade 3 do terceiro bimestre de matemática, nós vamos dar uma retomada de conteúdo, né? Porque é necessário, porque a gente vai ver proporcionalidade, né? Proporcionalidade direta e proporcionalidade indireta. Nessa atividade 3 eu vou trabalhar só proporcionalidade direta, né? Até para não fazer um vídeo assim muito grande, não encher vocês, né, com um conteúdo e não ter qualidade. É necessário que vocês entendam, né? Só volume não adianta. O interessante é a quantidade. É por isso que eu estou retomando um pouco o conteúdo de razão. E o que é a razão? Na verdade, razão é uma divisão, né? Uma divisão diferente. Quando a gente fala de razão, vem a ideia também de fração, né? Que é uma parte do todo. E está tudo ligado, né? Porque a razão nada mais é do que uma fração também, né? Por exemplo, olha, 3 quartos é uma fração e também é uma razão. 3 está para 4, não é verdade? Então, uma razão nada mais é do que uma divisão, né? É uma relação existente entre duas grandezas. Então, é uma divisão entre duas grandezas, a razão. Na fração, a gente chama o termo de cima de numerador, o termo de baixo de denominador. Já na razão, eu chamo de antecedente e consequente. Retomando isso aí, vocês já viram isso na atividade anterior, né? Em atividades anteriores eu estou retomando agora, por quê? Porque na proporcionalidade eu vou estar precisando disso, tá? Então a razão entre dois números é dada pela divisão, obedecendo a ordem em que são dadas, né? Então quando eu leio o enunciado de uma razão, o que eu falo primeiro, né? O número que eu especifico primeiro eu chamo de antecedente. O que eu falo depois eu chamo de consequente, ok? Então, para vocês saberem a ordem que vocês colocam, e vocês também vão encontrar no conteúdo desse, na revisão do conteúdo dessa atividade 3 do terceiro bimestre que a gente está fazendo agora, tá? Então, razão nada mais é do que uma divisão, né? Uma divisão de duas grandezas, ok? Onde eu chamo a primeira que está em cima de antecedente e a que está embaixo de consequente, beleza? Tá, então vamos lá. Trazendo um pouco também, o que eu utilizo bastante na minha razão? A simplificação. A simplificação que você aprendeu lá em fração. Vamos voltar aqui, né? Em fração. Dá para simplificar 3 quartos voltando para a fração? Não. Por que não dá para simplificar 3 quartos? Porque o que é simplificar uma fração? É achar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Existe um número que divida 3 e 4 ao mesmo tempo? Não. Então, essa fração aqui está na forma irredutível, né? Já está respondido. Se fosse trabalhando razão, também 3 está para 4. Eu iria ler, ok? Agora, vamos por outra, né, para que dê para a gente simplificar. Por exemplo, né, vamos pôr aqui 12 está para, vamos pôr aqui, 8 está para 16. Dá para simplificar essa razão ou essa fração, né? Está tudo, o entendimento é o mesmo? Sim. Por quê? Porque existe um número que divida 8 e 16 ao mesmo tempo. Então eu posso até fazer direto por 8. Ó. 8 dividido por 8 vai dar 1.
16 dividido por 8 vai dar 2. Então, a minha razão teria como resultado 1 está para 2. Ok? Então, quando eu estou trabalhando razão, eu preciso utilizar os conceitos que eu aprendi em fração. A simplificação, né, é um deles. O conceito que eu preciso aprender vai estar aí também como revisão de conteúdo na atividade 3 do terceiro bimestre para vocês, como simplificação, né? E a gente também traz para vocês a fração equivalente. Às vezes eu tenho um problema lá, e vai ter um problema desse nessa atividade, que você vai ter que achar a fração equivalente, ok? E o que é achar a fração equivalente? Ou a razão equivalente, né? É você multiplicar o numerador e o denominador dessa razão ou dessa fração pelo mesmo número. Então aqui, ó, vamos achar a fração equivalente de 3 quartos ou 3 está para 4. Então, ó, se eu multiplicar o meu antecedente por 2, eu vou também multiplicar o meu consequente por 2. Então, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, 6 está para 8 é equivalente a 3 está para 4. Ok? Então, são frações equivalentes, são razões equivalentes também. Deu para vocês entenderem o conceito de razão e fração? Andam ali, precisa, por isso que eu sempre comento isso com vocês nas aulas, né? É que um conteúdo depende do outro. Eu preciso, né, aprender o conteúdo de razão, de fração, para poder eu trabalhar em razão. Eu preciso do conteúdo de razão para poder trabalhar proporcionalidade, que vai ser o vídeo que eu vou gravar para vocês em seguida. Então, só para dar um exemplo, né, das atividades anteriores que eu trabalhei com vocês, a razão, eu vou dar um exemplozinho assim. Ele diz assim, ó, foi uma das questões. Uma caixa de chocolate possui 250 gramas de peso líquido. Vamos lá. Então, ó, o que eu falei, né? 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual é a razão do peso líquido para o peso bruto? Quem que eu falei primeiro? Eu falei primeiro o peso líquido. Então, quem que vai ser meu antecedente? Ó, vou colocar aqui novamente. Esse daqui é o meu antecedente, ok? E esse daqui é o meu consequente. Beleza? Então, voltando para a questão. Uma caixa de chocolate possui 250 gramas. Então, olha lá, 250 gramas. Eu coloco no meu antecedente. De peso líquido de 300 gramas de peso bruto. Então, ó, quem é o meu consequente? 300 gramas. Beleza? Tranquilo? Então, ó, olha aqui a minha razão montada. Professora, a resposta é essa? Não, a resposta não é essa. Por quê? Porque eu preciso simplificar. Eu preciso, né, fazer agora a simplificação ou a divisão, se fosse dar um número exato. Né? Mas a gente aqui vai fazer a simplificação. Então, ó, eu posso dividir aqui por quanto? Né? Eu posso dividir aqui por 2? Se eu dividir por 2 vai ficar assim muito longo. Então a gente vai dividir aqui por 5. Quanto é que vai dar aqui por 5? Vamos dividir aqui por 50. 250 dividido por 50. Quanto é que vai dar? 5, né? 5 vezes 50, 250, ok? E 300 dividido por 50 vai dar 6. Ok? Beleza?
Ah, mas eu poderia, se eu estou em dúvida, poderia começar por 2? Sim, você pode ir fazendo até chegar no resultado da fração ou da razão, né, que está no momento irredutível. Ou seja, já não tem mais como simplificar. Ok? Beleza? Então, ó, qual foi a resposta aqui? Ele pede aqui qual é a razão do peso líquido para o peso bruto? 5 para 6, ok? Então aqui, essa é a resposta da minha razão. Então vocês viram que razão está diretamente ligada com o conteúdo de fração. Por isso que você precisa, se você tiver dificuldade de fração, resolva essa dificuldade aí, venha para os plantões, tire dúvida, vamos aproveitar, gente, o máximo que a gente puder para a gente tirar essas dúvidas e a gente está aí ultrapassando as nossas dificuldades e tendo cada vez mais habilidades resolvidas para o conteúdo seguinte, ok? Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou dar continuidade à atividade 3 do terceiro bimestre, passando para vocês proporcionalidade, que é a sequência do conteúdo de razão, ok? Beijo! Beleza, começou a funcionar, vamos ver. Ok, pessoal, então nós vamos agora para a segunda parte, ou segundo vídeo, né, da nossa atividade 3 do terceiro bimestre, que é proporcionalidade, né? É aquilo que eu falei para vocês, a gente precisa desse conteúdo, né, ou desta habilidade em razão para a gente entender, né, que é proporcionalidade e é uma continuação. Então diz assim, ó, tá lá o conteúdozinho para vocês. Proporcionalidade de uma grandeza é algo, o que é uma grandeza? É tudo aquilo que eu posso medir, né? Posso medir, pesar, contar, tudo isso é chamado de grandeza. E a proporcionalidade entre duas grandezas pode acontecer de duas formas, né? Então eu tenho aí duas grandezas e aí eu posso encontrar duas formas de estar achando a proporcionalidade entre essas grandezas. Eu posso dizer que as grandezas são diretamente proporcionais ou elas são inversamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais? Quando elas crescem na mesma proporção, né? Se uma cresce, a outra também cresce. Se uma diminui, né, ou decresce, né? Decrescer é diminuir. A outra também diminui, ok? Então, quando elas crescem ou diminuem na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. Agora, quando uma cresce e a outra grandeza diminui, elas são chamadas de inversamente proporcionais. Nesse videozinho, ou nessa atividade 3 do terceiro bimestre, nós vamos trabalhar vamos ver só a diretamente proporcional, ok? Na atividade seguinte, a gente dá uma retomada e a gente trabalha a inversamente proporcional. Então ele diz assim, ó, o que é proporção direta? Exatamente isso que eu falei para vocês. Quando ela cresce na mesma proporção. Por exemplo, quando uma grandeza dobra, a outra também dobra, ok? Quando uma grandeza diminui, né, ou reduz, a outra também reduz. Então a proporção está intimamente ligada com a razão, com certeza. Por quê? Porque a proporção acontece, né, entre duas razões, ok? Eu preciso comparar, eu preciso ter outra para poder comparar, né, as razões. Ou a proporcionalidade. A definição de grandeza está associada a tudo aquilo que pode ser medido, pode ser contado, pode ser... Com isso eu tenho comprimento, temperatura, massa, preço, idade, né? Então tudo isso
é grandeza. E a gente precisa entender grandeza, até porque, né, além de estar no nosso conteúdo, e os conteúdos são cumulativos, eu sempre tenho falado isso para vocês, e vocês vão utilizar isso no oitavo, vocês vão utilizar isso no nono, esse conhecimento vai com vocês para todas as séries, né, para frente aí. Então, falando aqui de proporcionalidade, então quando é que eu sei que uma grandeza é diretamente proporcional? Quando ela cresce e a outra também cresce, ok? Beleza? Então não tenham dificuldades em achar a grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Só pegar aqui um probleminha, né, que eu acho que eu não consegui imprimir, né? Foi falha técnica, tá? Mas aí vamos pensar o seguinte, né? Então, eu tenho aqui, né, um reservatório, ok? Vamos lá, vamos desenhar aqui como se fosse um reservatório de água, né? Então, aqui, ó. Tá, vamos tentar produzir aqui. Então, aqui, ó, eu tenho aqui duas, eu posso dizer que o tempo, né? Vamos lá. Em 2 horas, eu consigo, em 2 horas, vamos pôr aqui tempo em hora aqui, tá? Eu consigo encher 30 litros, né? Então aqui em 2 horas, aqui vamos pôr litros, a outra grandeza, 30 litros, tá? Então, ó, se em 2 horas eu consigo encher 30 litros, né? Em 4 horas, quantos litros eu consigo encher? 60 litros. Em 6 horas, quanto eu consigo encher? Quanto? 90 litros. Tá? Então, 30, está crescendo a mesma proporção? Sim. Porque aqui, ó, dobrou, né? Aqui, dobrou. Aqui, né? Não dobrou, mas, né, veio, multipliquei. Aqui, 2, então, vai lá. Então, aqui, esse daqui cresceu, esse também daqui cresceu, né? Se em 2 horas eu consigo 30 litros, em 4 horas eu consigo 60. Mais 2 horas, vai mais 30 litros, 90. Então, essa é uma grandeza diretamente proporcional? Sim, essa é uma grandeza diretamente proporcional. Quando o tempo aumenta, a minha quantidade de litros também aumenta. Então, vocês viram como que é simples, né? Então, é bastante simples a gente estar identificando se a nossa grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Na atividade de vocês, dessa semana, tem aí 5 exercícios, tá? Assim, bem simplesinho, de vocês fazerem. Qualquer dúvida, ela vai ser postada na segunda-feira. E eu peço para vocês, né, que vocês venham para a live, venham para o plantão, para a live na terça-feira. Vocês viram que mudou o horário lá, venham tirar dúvida comigo, peguem na segunda-feira.